Paz. Pastor, que música linda, né? Linda. Deus, Que bom que nós podemos confiar que Deus cuida de nós, né? é bom saber disso, né? Que bênção. É bom Que saber paz, disso. né? Isso, essa Cada convicção detalhe. de que tem um Deus poderoso que cuida de todas as coisas. É lindo mesmo. O Salmo 139, Ayala, é uma coisa linda. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Olha que Deus maravilhoso é esse, né, Ayala? É mesmo. Que se preocupa com o que a gente pensa, a hora que a gente vai dormir, quando a gente acorda. E nem uma palavra chegou na nossa boca e ele já conhece. Olha que Deus maravilhoso é esse, né? Amém. Glória a Deus. Amém, pastorzão. Deixa eu ativar aqui os comentários. E ó, a Meirinha está aí, a missionária Delma, mandando um abraço para você. Tem Eita mais, o glória. Wesley acabou de entrar. A Adriana, a Fernanda te mandando também um abraço. Bom, Amém. é isso aí. Daqui a pouco tem mais gente entrando na nossa live e a palavra está contigo, abençoado. Glória a Deus. Ó, superação, né? Superação. Superação. Cara, essa é a palavra do crente. Quem é crente, pronto. Superação. Superação tem tudo a ver com crente. Hoje o tema é: temos aflições, mas somos mais que vencedores. Olha só, temos aflições, mas somos vencedores. Eu quero avisar logo que eu não sou profeta do caos. Eu não sou profeta do caos. Vou até lançar um clichê aqui agora. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Você sabe quem é o mais que vencedor? O mais que vencedor é a mulher do vencedor. No nosso caso, o mais que vencedor é a noiva. E o vencedor é o noivo. Tem a ver, não tem? Tem Eu vou Jesus. dar um exemplo. Imagine o Anderson Silva, campeão de luta livre, campeão de MMA, né? Campeão de MMA muitas N vezes, não é assim? Uhum. Quanto que ele ganhou nas vitórias dele? Milhões. Cada vitória era milhão. Cada vitória era 2 milhões. E quantas vitórias que o cara teve? Foi campeão mundial, um monte de cinturão, um monte de coisa. Mas, na verdade, quem que se deu bem em todas essas vitórias, em todos esses milhões que ele ganhou? A mulher dele. A mulher dele foi mais que vencedora, porque ela se beneficiou do resultado do ser campeão, sem levar um soco. Não é verdade? Ela apanhou, a mulher do Anderson Silva levou chute na perna para ser quebrada? Não. Ela nunca quebrou a perna. Então, o Anderson Silva é vencedor. A mulher dele é mais que vencedora. Entenderam? Nós somos a noiva. Nós somos mais que vencedores. Jesus é vencedor. Ele venceu a morte por nós. Foi para nós. Ele venceu a morte e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Se achegar a Deus, a Jesus, por si só, já é superação. É superação da morte, é superação do pecado, da nossa natureza carnal e pecaminosa. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é isso? Superação. Jesus veio para que nós tivéssemos superação. Jesus falou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tivessem superação.
fomos amaldiçoados por causa do pecado desde o princípio lá no paraíso, expostos ao mundo que jaz no maligno. Nós fomos lançados neste mundo dominado por hostes celestiais. Na verdade, o mundo é dominado por hostes celestiais. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando uma presa para devorar. Aonde que ele anda em derredor? Aqui. Ele domina este mundo. Efésios 6,12 fala: porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha, a nossa luta é contra quem? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo está dominado por hostes celestiais tenebrosas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o mundo jaz do maligno. Já em João 16:33, que é a nossa base de reflexão nessa noite, Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito. É nisso que nós vamos refletir nessa noite. As coisas que Jesus nos disse, para depois ele resumir e falar: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas afinal, que coisas que Jesus falou para os seus discípulos, que ele afirmou que todos os discípulos passarão por aflições. Então será daqui a uma semana, ou será daqui a um ano, ou será daqui a uma década, e você estará em apuros. Certamente, problemas reais irão acontecer. Não é outra pessoa que vai passar por isso, é você mesmo. Eu também, fique tranquilo. Você não está sozinha nessa. Neste mundo, certamente, teremos aflições todos nós. Porque o mundo jaz do maligno. E o que está neste mundo é exatamente para que nós possamos abrir nossos olhos e superar para que a gente possa alcançar a magnitude de ter o perdão de Deus e a reconciliação de Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. Porque aquele sangue teve preço, então tem que ter preço. As coisas de Deus são todas condicionais, todas as bênçãos de Deus são condicionais. Mas certamente teremos problemas no decorrer da nossa vida. Uma doença debilitante ou repentina, uma perda inestimável, um prejuízo financeiro, pobreza, um acidente, lutas de uma raça caída. Nós somos uma raça caída. Então, certamente, teremos aflições, porque essa é a palavra de Deus. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse essas palavras quando partilhava a sua última ceia com seus discípulos. Ele sabia que a sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados do mundo. Olha só o contexto. Ao prever o tempo em que não estaria mais ali, que ele partiria e tudo se consumaria, ele sabia que seus discípulos enfrentariam um problema após o outro. Esse tema, ele surge repentinamente em seus discursos finais. Estava tudo muito bem. Jesus caminhava e peregrinava com seus discípulos, pregando o evangelho. Não falava nada acerca disso. De repente, não mais que de repente, ele começa a discursar acerca do desenrolar de toda a missão
dele aqui nesta terra. Esse termo surge repetidamente em seus discursos finais. No Evangelho de João, no capítulo 13 e até o capítulo 16, Jesus revela os problemas que estavam por vir. Jesus, ele falou aos discípulos que os deixaria. Jesus, ele falou aos discípulos que o mundo os odiaria tanto quanto odiou ele. Jesus, ele disse aos discípulos que as pessoas procurariam matá-los. Jesus, ele falou para os discípulos que eles chorariam, lamentariam em tristeza e angústia. Olha só o tanto de coisa que Jesus despejou nos seus discípulos. João 13:33 fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Em João 16:28, ele fala: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. De repente, os discípulos se viram num momento angustiante de despedida do seu mestre, daquele que ensinava e que apontava caminhos e direção e dava confortos de aconselhamento e até mesmo de amizade. Em João 15:18 e 19, Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Olha, que coisa forte. Em João 16:2, Jesus fala assim: vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Que coisa terrível. E que eles chorariam e que lamentariam em tristeza e angústia. Aí Jesus fala em João 16:20: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha, Jesus, ele vai e fala o caos, mas ele dá o conforto de que uma solução existe, mas a tristeza se converterá em alegria. Jesus, ele disse que eles os abandonaria. Em João 16:32, ele fala: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Finalmente, resumiu todas essas tribulações que ele estava despejando sobre os discípulos, dizendo: neste mundo vocês terão aflições. Quando ele fala: essas coisas vos digo para que você tenha paz em mim, são esse monte de coisa que eu falei. Aí ele, no final, ele resume: neste mundo vocês terão aflições. Embora essas palavras tenham sido ditas especialmente para os discípulos, permanecem relevantes hoje para qualquer pessoa que queira fazer a diferença no mundo por Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus e tendo um relacionamento com Deus. Uma coisa é certa: os problemas estão a caminho. Nós não vamos nos livrar deles, mas nós temos como aplacá-los pela graça do Senhor. É a experiência normal do povo sofrido de Deus neste mundo pecaminoso. O que Jesus disse aos seus discípulos tem sido verdade para a igreja no decorrer do século. Neste mundo vocês terão aflições. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele foi sincero quando muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual tivesse que se preocupar. Em nenhum momento. Jesus,
contando o caos, ele pôs abalo nos seus discípulos. Pelo contrário, toda hora ele falava, mas tem de bom ânimo. Creia, eu falo tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Jesus, ele aplaca o caos com a promessa e ele vai nos suprindo com essa graça maravilhosa. De fato, Jesus disse-lhes repentinamente que não turbassem o coração. Essa que foi a verdade. Nós vemos isso no capítulo 14 de João. Jesus havia acabado de profetizar que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo 3 vezes. Naquela mesma noite, os discípulos devem ter ficado chocados, porque imagine, você é um dos discípulos, está ali no meio, e Jesus chega e fala para todo mundo, fala para ele na frente de todo mundo que ele iria negá-lo 3 vezes. Ninguém esperaria uma revelação dessa natureza. Então, os rostos desses discípulos provavelmente devem ter demonstrado uma profunda surpresa. Porque a próxima coisa que Jesus vai e diz é: não se turbe o vosso coração. Ele deve ter percebido a preocupação de todos em tudo aquilo que ele estava expondo, tudo aquilo que ele estava revelando e tudo aquilo que ele estava amenizando com conselhos de tranquilidade. Aí ele vai vendo toda aquela preocupação no semblante dos discípulos, ele diz em João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como a sua vida, como seria a sua vida para os discípulos sem ele. Como seria a vida dos discípulos daí por diante, depois que ele morresse, ressuscitasse e tudo fosse consumado. Ele sabia o quanto ficariam desanimados toda vez que ele dizia que iria deixá-los. Ele já percebia a perturbação emocional dos discípulos. Algo que ele disse repentinamente na noite em que foi traído. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo que enviaria o Espírito Santo. E os encorajou, dizendo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. João 14, 27. Ele nos dá essa garantia, essa tranquilidade de que quem está com Jesus está com o vencedor. E quem está com o vencedor é mais que vencedor. Ouvimos a mesma ordem em João 16, 33, que é a que nós estamos meditando e analisando nesta noite. Onde Jesus diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma declaração imperativa e divina. Jesus Cristo não está apenas nos encorajando a fazer algo. Ele nos manda fazê-lo. Ele nos manda, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é um imperativo divino e nós temos que aceitar isso como tal. Não importam os problemas que virão. Não deixe seus corações ficarem perturbados, mas encham-se de coragem. Como? Buscando o conselho e a tranquilização, a amenização daquele que é o mestre, daquele que é o nosso provedor, daquele que é o nosso supridor, Jesus Cristo de Nazaré. Essa não foi a primeira vez que Jesus disse a alguém para ter bom ânimo. Veja, por exemplo, em Mateus 9, 22, Jesus fala assim, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Em Marcos 6, 50, diz assim, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas.
A presença desta ordem em outras passagens do Evangelho nos dá a impressão de ser uma declaração favorita de realizar essa obra. Mas essa vez, quando ele falou, ele prometeu. Jesus, para nos encher de ânimo, e ele disse: no mundo passais por aflições, para então ele continuar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma promessa. E nós temos que agarrar com unhas e dentes essa promessa. A promessa é: eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele venceu com uma razão. Ele veio com um propósito para vencer o mundo. E o propósito é eu e é você. Nós somos o propósito da vitória de Cristo. Então, se ele venceu o mundo, foi para que nós nos tornássemos mais que vencedores. Razão excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. O que pode parecer estranho é que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte. Jesus ainda não havia consumado a obra para a qual veio ao mundo. Contudo, ele afirmou: eu venci o mundo. No tocante a Jesus, o trabalho da nossa salvação era como se já tivesse sido feito. Ele havia resistido toda a tentação de pecar. Não já tinha? Ele já tinha vencido todas essas etapas. Só faltava morrer e ressuscitar. Estava, então, totalmente preparado para oferecer a sua vida em sacrifício perfeito. Os eventos históricos que levariam a cruz ao túmulo e depois fora do túmulo vazio já haviam começado. Naquele momento já havia começado de fato. Só não havia sido consumado. Jesus estaria olhando adiante, pela fé, para o dia em que a sua promessa seria realizada e quando venceria o mundo. E é assim que nós temos que fazer. Por isso que ele fez dessa forma, para nos dar um parâmetro de fé, para nos dar um caminho de procedimento. Então, ainda que eu esteja passando por aflições agora, o que eu estou vendo são só as aflições. Entretanto, eu tenho que olhar lá na frente como Jesus olhou. Jesus olhou lá na frente e ele falou: eu venci o mundo. E ele ainda nem tinha morrido e nem ressuscitado. Mas ele sabia pela fé. É este o posicionamento que ele está nos ensinando nesta noite. Quando nós estivermos passando pelas aflições que são inerentes do mundo, nós certamente iremos declarar: no mundo eu estou passando por essa aflição, mas eu tenho bom ânimo. Eu já venci o mundo por aquele que venceu no meu lugar, por Cristo Jesus. O que essa promessa significa para nós hoje? Se Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada. A dívida do pecado foi cancelada. E a porta para a vida eterna já está aberta. Portanto, nossos problemas eles são apenas temporários. E qualquer sofrimento que experimentarmos jamais nos separará do amor de Deus. Esse amor que Jesus Cristo provou morrendo na cruz do Calvário por nós. Se Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo. Podemos resistir à tentação. Podemos perseverar em meio à perseguição. Podemos viver por Cristo e por seu reino. Também podemos morrer por Cristo e por seu reino. Tendo plena esperança de receber tudo que Deus prometeu às pessoas que vencem o mundo. Olha, Deus prometeu coisas fantásticas para quem vence o mundo. Quem é que vence o mundo? É aquele que resiste ao mundo. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir o mundo também foge da sua carne.
Porque a sua carne ama o mundo, a sua carne quer o mundo. E quando você resiste o mundo, ele, da mesma forma que o diabo foge, o mundo também foge de nós. Um dia, eu fui amante do mundo, mas um dia eu me posicionei em resistência. E hoje o mundo foge de mim. Interessante. Hoje o mundo não tem o mínimo interesse para mim e o mundo não me atrai mais. O mundo não me cativa mais, porque ele sabe que quando ele vier me seduzir, eu não vou aceitar qualquer sedução barata. Então, esse é um ponto importante dessa reflexão de hoje. Olha, podemos morrer por Cristo. Nós podemos... não, a reflexão que eu quero repetir. Receber tudo que Deus prometeu às pessoas que vencem o mundo. Deus prometeu. E deu promessas para aquelas pessoas que vencem o mundo. Então, quem vence o mundo é quem luta. Porque não há vitória sem lutas. Então, nós precisamos lutar. O que Jesus prometeu aos vencedores? Ele prometeu comermos da árvore da vida. Apocalipse 2,7 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, deu o privilégio de comer da árvore da vida. Ele deu também ao vencedor que assentemos no trono do céu. Apocalipse 3,21 fala: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele também promete que nós receberemos a plena herança dos filhos de Deus. Apocalipse 21:7 fala: o vencedor herdará todas essas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Ser vencedor é ser conquistador aqui na terra, mas amém, especialmente é ser conquistador na eternidade. Veremos o fim de toda opressão e de toda lágrima. E toda lágrima será limpa de nossos olhos. Apocalipse 21:4 fala: e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É por essa razão que nos animamos. Porque Cristo venceu o mundo, é que nós animamos. Nós animamos porque o Senhor nos prometeu que jamais nos deixará. O Senhor nos prometeu que estará conosco até a consumação do século. O Senhor nos prometeu que seremos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que nós nos animamos, porque sabemos que tem alguém poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, eterno e imutável, que nos ama de maneira incondicional e que está conosco todo o tempo da nossa vida. Jesus Cristo. Em seu sermão sobre João 16:33, essa reflexão que nós estamos fazendo, Charles Spurgeon afirmou o seguinte: as palavras do meu Salvador são verdades quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela nessas verdades. Ao dizer isso, com certeza, Spurgeon se referia à própria vida, à própria luta ao longo da sua vida, sobre depressão e outro sofrimento. Mas prestando cuidadosa atenção na ordem de Cristo. Tem de bom ânimo. O famoso pregador perguntou em voz audível: qual seria o argumento que o meu Salvador usaria para dar apoio a uma ordem tão ousada? Porque é uma ordem muito ousada e de muita fé consistente. Qual seria o argumento? Aí ele mesmo responde: ora, a sua vitória. Estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado.
O mundo, disse ele, Jesus já venceu. E em mim, por sua graça, ele novamente vencerá. Jesus, ele venceu uma vez e ele vence na vida de cada um de nós todo o tempo que nós vencemos. Toda vez que você vence o mundo, Jesus está vencendo o mundo juntamente contigo, porque a nossa força está nele, a nossa alegria está nele, a nossa esperança está nele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem dele. Então, portanto, aí ele completa: tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor e Salvador. Para encerrar, eu quero ler 1 João 2, 15 e 17. Quem tiver a sua Bíblia na mão, pegue aí e acompanhe comigo. 1 João 2, 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Que fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou repetir a última frase que é para ficar reverberando. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo, fazer a vontade de Deus. No Salmo 37, fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar o Senhor é obedecê-lo. Quem obedece agrada a Deus. E, certamente, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Qual o desejo que Deus tem para conosco? Ele tem um desejo que nós sejamos prósperos. Ele tem o desejo que nós sejamos vencedores. Ele tem o desejo que nós sejamos santos. Ele tem o desejo que nós sejamos... que nós tenhamos toda a felicidade e realização deste mundo. Por isso que ele diz: e ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor deseja que nós tenhamos, que nós sejamos realizados de coração, de alma, realizados de sonhos. Mas qual é o segredo? O segredo é fazer a vontade de Deus e amar a Deus e andar na rota contrária do mundo. Jesus, ele nos ensina, e o apóstolo Pedro nos orienta: sede santos, porque eu sou santo. Jesus, ele nos chamou: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Santo quer dizer separado. Santo quer dizer separado. O que é separado? Separado de quê? Separado do mundo, separado das coisas do mundo, separado do amor do mundo, separado da carne, separado dos anseios da carne. Ser santo é estar aqui na terra, viver aqui na terra, aproveitar o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, sem participar do mundo, sem comungar do mundo, ou seja, rejeitando o mundo. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa palavra num mês que se trata de superação. Estar no mundo e não participar das coisas do mundo, isso, meu amigo, é superação. O tempo inteiro. Isso é superação. E as consequências existem. Existem os galardões e as realizações de Deus somente naquele que prioriza o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, pastor Ronaldo?
Amém, pastor Wagner. Estava aqui no silêncio, só recebendo a palavra. Eu estou vendo ali os corações subindo, os irmãos recebendo esse banquete de ensino importante para as nossas almas. E eu só não entendi porque você disse que não é profeta do caos, porque um banquete desse você só profetizou vida e vida abundante. Eu entendo que qualquer prudência que hoje a gente gera, a gente parece que está escolhendo um lado, né, pastor? Na verdade, só existe um lado. O lado é o Senhor Jesus. E quando você estava falando, eu estava vendo aqui, primeiro que nós não somos profeta do caos, porque o caos já existe desde quando o pecado entrou no mundo, né, pastor? Está aí. O pastor Ayala costuma dizer o seguinte: pastor Ions, o mundo jaz no maligno. Se o mundo domina, se o mundo jaz no maligno, ele tem controle sobre muitas coisas, né, pastor? Inclusive, ele quer roubar a alegria, ele quer roubar a paz. Por isso que o mais que vencedor tem que lembrá-lo de que ele já está derrotado. Porque se deixar, né, pastor? Se deixar, ele cumpre mesmo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Isso não significa que a gente vai viver só na sombra e na água fresca. Verdade. Para você experimentar isso que o pastor pregou aqui, você precisa criar um relacionamento de intimidade com Deus. Se você pegar essa live e rever, uma forma de aprender, pastor, é por repetição, não é verdade? Pegue essa live, assista de novo. Cada ponto que foi colocado é importante. No livro de 2 Coríntios 4, diz assim, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aí olha só o que ele fala aqui, ó, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Gente, o que faz o pastor Ayala e eu estar animado, ter ânimo todo dia, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Isso não significa ausência de luta. Significa que a nossa fé declara que nós vamos vencer com ânimo. Não é, pastor? Amém. Ou você acha que a vida do pastor Ayala é fácil? Não é fácil, não. A nossa vida são feitas de desafios. Mas nós temos um espírito da fé em nós. E ele diz o seguinte, criei e por isso é que falei. Queridos, nós precisamos falar das maravilhas do Senhor. Nós precisamos olhar no espelho e dizer assim, tende bom ânimo, né, pastor Ayala? Tende bom ânimo. Acorde com esse ânimo para fazer um devocional, para buscar Deus. O pastor pregou que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Quando a gente conquista algo com esforço, a gente fica feliz, né, pastor? Aquilo dá felicidade para a nossa alma. Sabe por quê? Porque exigiu de nós um esforço. Então, se esforcem para acompanhar esses devocionais, essas lives que estão salvas aqui no Instagram. Reveja, assista, alimente a sua fé, porque isso com certeza vai te dar esperança.
para você. Não é isso, pastor? É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisinha, aproveitar que tem um tempinho. Olha só, eu tenho assistido aquele programa Largados e Pelados. Você assiste, pastor Leonardo? Eu já vi algumas partes assim, mas não Eu tenho seguidamente, assistido, já assisti bastante. Agora, olha só, Largados e Pelados. Um casal é largado no meio de uma floresta, no meio de uma selva, é só lugar perigoso, cheio de problema, e ele tem que se virar para comer e tal. É uma luta. 21 dias de sobrevivência, pelado, sem nada, sem material nenhum, enfim. Eu reparei, alguns chegam até o 21º dia e volta vencedor. Muitos desistem no 5º dia, no 8º dia, no 15º dia. Muitos desistem. Mas eu tenho reparado uma coisa. Aqueles que chegam até o 21º dia e voltam vencedores, quem vence ganha cerca de $40 mil para ficar 21 dias sobrevivendo lá no meio da África, por exemplo. $40 mil. Cada um ganha. E quem desiste, parece-me que ganha uma fração desses 40 mil. Eu imagino que sejam uns 12 mil, 10 mil, sei lá quanto. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Reparei que os que vencem e ganham os $40 mil são aqueles que passam os dias, passa fome, passa necessidade, passa perrengue de tudo quanto é jeito, frio, calor demais e tudo, mas não murmura, não profetiza o caos, não fala que não vai dar certo. Pelo contrário, fala, eu vou arrumar comida. Demora mais 4 dias, mas ele continua falando, eu vou arrumar comida e arruma. Aí ele só fala coisas positivas, mas aqueles que no 5º dia, ou até 10º dia, ele desiste e vai embora, e pede para ir embora e larga tudo, desde o 1º dia, ele fala o negativo, ele fala que está muito frio, ele fica reclamando que está muito quente, ele fica reclamando que tem mosquito, fica reclamando que não sei o quê, enfim. Esses são os murmuradores. Depois vocês reparam, aqueles que não conseguem ir até o final são os murmuradores. Essa é uma boa lembrança. Para vencer o mundo e ser mais que vencedor, nós temos que ser, antes de tudo, confiar em Jesus Cristo e no suprimento do Senhor incondicionalmente, independentemente de vermos. Porque a fé não é por ver, é por ter convicção. Amém, pastor? Amém. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser como o apóstolo Paulo. Nós devemos guardar a nossa fé. O prêmio deles lá são $40 mil. Olha que ilustração fantástica, pastor. E me veio a memória aqui. Se nós não murmurarmos, se nós não desistirmos, nós temos um prêmio. E esse prêmio está nos esperando. Continue lutando, porque você tem um prêmio. O prêmio é dado aos que continuam, mesmo diante das lutas, não desistem. E aí você vai receber a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra que foi pregada, Deus, em nome de Jesus, que ela possa produzir frutos. Pessoas que assistirão essa mensagem depois, eles também serão abençoados. Eu oro pela vida de cada um aqui nesta live, cada lar aqui representado, seja graciosamente visitado no poder do Espírito Santo. Amém. Que eles possam ter um espírito de superação, como foi pregado aqui nesta live. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor está renovando o nosso ânimo para dar continuidade ao nosso objetivo, que é o nosso prêmio, a soberana
vocação Aleluia. de Deus em Glória a Cristo Deus. Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, que Deus te abençoe e continue te usando aí com sabedoria. E eu quero convidá-los, porque no domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto da família e a pregação será com o nosso amigo Marcos Vinícius. Ele vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pastor. Tchau, até a próxima oportunidade. Tchau, graça e paz. Semana de bênção para todos. Amém.